Quem é o dono do tridente? Exu ou diabo? Netuno ou Poseidon? Ou o dono do tridente é Shiva? Por que que no Brasil tridente é considerado símbolo de Exu? Quer saber um pouco mais sobre isso? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Alessandro, eu sou o Babalorixá de Candomblé de Nação Queto e hoje a gente está aqui para conversar sobre o tridente e a sua ligação com Exu. Primeiramente, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre algumas tradições antigas. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que neste vídeo, melhor dizendo, eu vou estar falando exclusivamente, para explicar o significado do tridente, eu vou estar falando exclusivamente sobre as entidades que são consideradas entidades da Umbanda e da Quimbanda que usam o nome de Exu. Que fique bem claro que neste vídeo eu não vou estar falando do Orixá Exu. Por quê? Pelo seguinte, porque tridente não é, nem nunca foi e nem nunca vai ser símbolo do Orixá Exu. Ponto. Tá? Ah, mas por quê? Que aí quem for da religião e que estiver me assistindo, eu peço um pouco de paciência, porque esse é um assunto longo e eu vou tentar resumir. Ah, mas eu tenho assentamento do Exu Bara e no assentamento tem tridente, não sei o quê. Vamos compreender que a construção do candomblé aqui no Brasil deve-se a uma mistura de tradições de vários povos que vieram lá da África, principalmente os iorubás, né, os bantos, que são vários, os povos bantos, né, banto, bundo, quimbundo, o povo eui, o povo fon, e que para nenhum deles também as divindades que eles cultuavam, que são semelhantes a Exu, né, tipo Lebá, tipo, né, Mavambo, Aluvaiá, todos eles também não têm tridente, pelo menos que eu saiba, como símbolo, né? Mas o candomblé, né, aconteceu aqui no Brasil, né, aliás, não só no Brasil, como em outros locais, né, Cuba, nas Américas em geral, na diáspora, uma forte influência do cristianismo, né? A gente, quando pensa em candomblé, né, em culto de orixá, aos moldes afro-brasileiros, né, a gente tem que entender que acabou sofrendo influência da cultura cristã, certo? Então, se tem lá um tridente no Exu Bara, né, de candomblé, é por conta disso daí. Hoje que tem, né? Hoje que tem, porque tem muito assentamento de Exu Bara no candomblé que não tem tridente. Então, estando resolvida essa questão aí, vamos focar no assunto principal, que é o tridente, então, para as entidades, tá? Aqueles espíritos desencarnados que, na maioria das vezes, quando encarnados na Terra, trabalhavam com magia, e sendo magia algo que é de domínio do Orixá Exu, então na construção da Umbanda, na construção do candomblé afro-brasileiro, quando esses espíritos começaram a baixar, né, vamos dizer assim, dar comunicação através dos seus médiuns, esses espíritos eles vieram ali, né, trazendo seus símbolos, seus pontos riscados, né, que para quem não é da religião, né, são aqueles desenhos daqueles símbolos onde tem estrela, tem cruz, e aí falando de Exu tem tridente. A entidade está falando ali da origem de trabalho dela. Então, assim, um espírito que coloca ali uma cruz provavelmente se identifica com o cristianismo, foi cristão. E aí, para a gente falar que determinado grupo de espíritos foi cristão quando em vida na Terra, a gente tem que pensar no seguinte: a gente tem que pensar que eles não tiveram essa única encarnação, que antes dessa encarnação deles, eles tiveram outras e outras e outras.
e preferem se identificar, né? Eles se identificam melhor com essa aparência que eles usam. Tanto que quem for da Umbanda, que estiver me assistindo, conhece aquela história, né, da construção da Umbanda, do Caboclo Sete Encruzilhadas, quando desceu numa mesa, que a pessoa que era responsável por aquela mesa kardecista ali, que era um vidente, olhou para ele e questionou que estava vendo um frade, né? Quem conhece essa... Não vou falar mais disso, me alongar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas quem é da Umbanda sabe disso. E o Caboclo Sete Encruzilhadas explicou que ele se apresentava como caboclo por preferência, era uma preferência dele, pois ele foi indígena no Brasil, só que numa encarnação anterior ele foi um frei, né, um padre, lá na Espanha e trabalhou na Inquisição. Então, se uma entidade que foi cristão pega e coloca ali uma cruz como símbolo, ele está falando qual é a egrégora a que ele pertence, ao grupo de espíritos que ele pertence. Da mesma forma, um espírito que pega uma entidade, desenha uma estrela de Davi, uma estrela de Salomão, pode ser um espírito que tenha sido judeu numa vida anterior. Agora, em se falando de estrela de Davi, a gente sabe e entende que o judaísmo é uma religião muito antiga e anterior ao cristianismo, mas a gente tem que compreender o seguinte, que triângulos sobrepostos é algo ainda mais antigo que o judaísmo. Tá? Se a gente for pegar alguns yantras, que são formas geométricas, e aí falando de uma religião oriental, que é o hinduísmo, tá? Então os yantras, eles significam, a maioria deles tem um significado de representar deidades hinduístas, tá? Os seres espirituais que os hinduístas, os hindus, acreditam e são devotos, como Ganesha, Shiva, e aqui nesse vídeo, já adiantando um pouco, eu vou falar bastante de Shiva, tá? Dessa deidade do hinduísmo, tá? Mas voltando, a gente vai encontrar em alguns yantra essa estrela de 6 pontas, que é 2 triângulos sobrepostos. Tá? A gente vai encontrar em alguns yantras do hinduísmo essa estrela, algo que é muito anterior ao judaísmo. Certo? Por quê? Porque o judaísmo tem aí mais de 5.000 anos de existência e o hinduísmo tem mais de 8.000 anos de existência. Tá? Como as crenças, divindades dos povos iorubais têm mais de 10.000 anos de existência, tá? Enquanto o cristianismo tem 2.000 anos de existência, mais ou menos. Muitas dessas entidades que atendem como Exu, Pombagira, né? Exu Tranca-Rua, muito conhecido, Exu Tiriri, né? Exu Caveira, Pombagira, várias, né? Maria Padilha da Sete Encruzilhada, a Maria Mulamba, etc. Todas essas entidades que eu falei, todas têm tridente como representação. Tá? Existe entidade dessa que tem até ponto dizendo ele já foi padre, já rezou missa. Né? Então, dizendo que numa encarnação essa entidade foi cristão. Tá? Mas será que essa entidade teve essa única encarnação como cristão? É claro que não. Teve muitas e muitas outras e acumulou com isso, acumulou experiência. Né? Aprendeu a manipular elementos da natureza, aprendeu a fazer magia, não é isso? E hoje descem nos seus médiuns para realizar seus trabalhos de acordo com o acordo que eles fizeram no astral, cada um com suas necessidades, tá? Um por necessidade simplesmente de se aperfeiçoar e fazer o bem, outros por pagar débitos do passado, de porventura algo ruim que tenha feito ou não. O interesse do vídeo não é esse, o objetivo do vídeo não é esse, e nem nos cabe também julgar, tá? Então vamos voltar lá no tridente, tá? Então, muitos desses espíritos que foram cristãos provavelmente pertenceram também a religiões que vieram antes do cristianismo, né? Por exemplo, os romanos, antes de se tornarem cristãos, eles adoravam vários deuses, né? E um dos deuses que esse povo
cultuava e adorava, os romanos, era o deus Netuno, tá? Que era o deus do mar, né? E que ele usa um tridente, o deus Netuno, né? Associado aos astros, ao planeta Netuno, né? Movimento das águas. Enfim, os romanos faziam oferendas a esse deus, a outros e esse daí, tá bom? Então o espírito que vem na Umbanda e pega e desenha um tridente, se ele tiver uma origem, tá? Porque assim, são muitos e assim, não estou falando especificamente de nenhum. Um que tenha uma origem, se identifique mais, goste mais por preferência dele, né? Das crenças que ele praticava nesse período aí, né? Então ele vai lá e bota um tridente para dizer que ele era ligado ao culto de Netuno, né? Os romanos interagiam muito com os gregos, certo? E os gregos, eles também adoravam, né? O deus Poseidon, também o deus dos mares, e que também usa um tridente. Ora, uma cultura antiga da Grécia. Também tinham seus magos lá na Grécia e não adoravam só o deus Poseidon, vários deuses, né? Um espírito desencarnado que se identifica com aquela cultura ali grega, tá? Ele vai usar um tridente ali. E isso vai estar ligado à entidade que ele cultuava lá, ao deus que ele cultuava lá na Grécia, sendo Poseidon, tá? E dentro do cristianismo e também do judaísmo, né, eles têm a personificação de um ser que é, né, o ser que é o diabo, né, o Satanás. Não sei falar sobre isso, então me perdoem a ignorância. Então, assim, se tem algum desencarnado desse que praticava esse outro, pode ter também. Só que aí eu não posso falar sobre isso porque é um assunto que eu não domino, tá? Não sei nada sobre isso daí. O que eu entendo é de candomblé. O que eu estudo é orixá, com o meu sacerdote lá na África, lá na Nigéria, porque eu trabalho com candomblé, mas não me cuido mais no candomblé, eu me cuido com sacerdotes africanos da religião tradicional iorubá, enfim. Então eu estudo orixá. Então, Exu, orixá, não tem nada a ver com tridente. Diabo não tem nada a ver nem com Exu orixá e nem com as entidades da Umbanda, porque são entidades que trabalham para o bem. Agora, aquelas pessoas também que vêm dizer mas o Lúcifer que quer dizer luz, não sei o que, blá blá blá. Gente, entendo, compreendo, só não estudei isso porque não é meu foco de estudo, tá? Então, assim, pode ter algum espírito desencarnado que tenha passado por esse tipo de estudo e talvez usar o tridente, se o tridente realmente fazer parte, for símbolo desta figura do cristianismo e judaísmo, tá? E isso eu não sei informar para vocês. Se tridente faz parte desta figura aí que é o Satanás, que pertence ao judaísmo, tá? Ao cristianismo, tá? Nós não temos nada a ver com isso, não faz parte da nossa crença, da nossa cultura, tá? Então, voltando a falar desses desencarnados, né, eu falei aí dos romanos, falei dos gregos, tá? Existem vários deuses hindus, né? Desses vários deuses hindus, a gente tem o Shiva, o senhor Shiva, que ele faz parte da trindade hinduísta, que é o deus Brahma, o Shiva e o Krishna, o Vishnu, o Krishna, tá? Que é uma espécie de trindade, né? de divisão de um Deus único que se manifesta de várias maneiras. E uma dessas manifestações, tá? É o Shiva, que o Brahma ele representa a criação do universo, tá? O Vishnu ou Krishna, a manutenção do universo, e o Shiva representa a destruição da matéria, a destruição do universo, a destruição no sentido de renovação, tá? Do que acaba e recomeça. E o Shiva ele tem um tridente, e esse tridente, né, essas três pontas deste tridente do Shiva representa os três gunas, que são estados da natureza, tá? Que representam as forças da natureza. Que toda a matéria criada, quando o universo foi criado, tem um pouquinho de cada um dos três gunas, tá? Que são tamas, rajas e sattva, tá?
O tamas representa a inércia, tá? Rajas representa movimento, tá? E sattva representa o equilíbrio, tá? A estabilidade e a pureza, tá? Isso representa as 3 pontas do tridente de Shiva. Só que Shiva, igual na Umbanda, no Candomblé, onde tem os orixás têm qualidades, vamos dizer assim, aspectos, tá? Os deuses hinduístas, eles também têm aspectos, certo? Então, como se fossem qualidades, né? Vamos dizer assim, mal comparando, porque comparação não é algo legal. Não estou comparando aqui, tá bom? Porque não dá para comparar, nem tem como comparar essas divindades, tá? Podem ter algumas semelhanças em algumas coisas, mas em outras coisas são totalmente diferentes, tá? Então, o Deus Shiva, ele tem um aspecto dele, vamos dizer assim, uma qualidade, que é o Mahakal, tá? Que é um aspecto, vamos dizer, um lado dele, né, feroz, de agressividade, certo? E muito ligado à magia, tá? Então, lá na Índia, existem mestres de várias linhas. E existe uma linha, e aí se tiver alguém que entenda, por favor, tenha um pouquinho de paciência, porque isso daqui é um vídeo onde eu estou tentando resumir um número de vários assuntos diferentes, tá? Não tem como se aprofundar muito, senão o vídeo fica muito grande. Então, existe uma linha, vamos dizer assim, na Índia, chamada linha dos Agouris, tá? São pessoas que passam e dedicam a sua vida, uma encarnação inteira, a ficar meditando, tá? A ficar meditando para desenvolver poderes, certo? Então, eles, muitos, a maioria está num templo na beira do rio Ganges, numa cidade chamada Varanasi, onde lá eles comem apenas o que vem do rio, tá? Então, às vezes, vem do rio corpos, tá? De pessoas que colocam numa espécie de uma jangadinha, né, o corpo ali do seu parente que faleceu, naquela jangadinha ali, com uma fogueira ali queimando, né? E isso acaba afundando dentro do rio, às vezes vem um pedaço de resto ali, e esses homens, eles comem aquilo dali, tá? Eles andam nus e eles passam cinza desses corpos, tá? Desses corpos que são cremados ali na beira do rio, eles passam cinzas no corpo todo, tá? Eles andam com colares onde tem crânio humano ali, certo? E o que acontece? Muita gente que vai lá na Índia, né? Pessoas da Índia mesmo, devotos do Shiva, vão lá, quando chegam nessa cidade, levam galo para oferecer de presente para Shiva, certo? Então, assim, muita entidade da Umbanda. Aí é onde eu, em particular, vejo muita familiaridade, certo? Que é o quê? Tridente, tá? Tridente de Shiva, as caveiras, os crânios humanos. Isso quem é da Umbanda já viu em vários pontos, de várias entidades, certo? Lembrando também que o crânio humano, né? A gente olhando pelo lado arquetípico, tudo tem 2 lados, né? O lado luz, o lado sombra. Tem um lado negativo, esse arquétipo do crânio, mas por outro lado tem um aspecto positivo, tá? Porque o crânio representa o quê? Todos nós, é o aspecto que todos nós ficamos, pelo menos da nossa matéria, né? Estou falando do que diz respeito à nossa matéria, né? A caveira representa nivelar todos os homens, todos os seres, tá? Sendo homem, sendo mulher, sendo preto, branco, rico, pobre, bom, mal, pessoa boa, pessoa má, tá? No final das contas, morre e vira uma caveira, tá? Então, o crânio, ele tem esse símbolo aí também. Então, o que eu venho sugerir aqui é que, embora esses espíritos desencarnados, nessa falange de Exu aí da Umbanda, podem estar representando diversos devotos de religiões muito antigas, podem ter pertencido a várias linhagens aí, entre os gregos, entre os romanos, entre os egípcios, certo? Entre povos das Américas aqui antigos, entendeu? Mas entre os hindus também, certo? E muito parecido com os hindus, tá? Porque esses mesmos monges,
Eles deitam em cama feita de prego, os faquis. E quem aqui, conta pra mim nesse vídeo e coloca nos comentários, já não viu lá na Umbanda antiga aquele Exu caveira que sentava no banquinho de madeira, cheio de prego no banquinho de madeira, e que colocava no pé dele uma tábua no pé ali, cheia de prego também. Isso acontecia na Umbanda antiga. Quem é da Umbanda antiga conhece isso, ou já ouviu falar. Então é a mesma coisa que acontece com esses homens lá na Índia que ficam meditando para desenvolver esses poderes. Certo? Então, assim, eu, em particular, tá, acredito que na Umbanda tenha uma quantidade muito maior de desencarnados que passaram por essa escola, vamos dizer assim, tá? Essa escola do hinduísmo. E hoje, por motivos, né, infinitos motivos, descem na Umbanda, tá? Não vamos entrar no mérito aqui, por que desce ou por que não desce, tá? Eu, em particular, acredito que a maioria, a grande maioria, pertenceu a essa escola do hinduísmo, tá? A essa linha do hinduísmo, tá? E por isso que hoje eles vêm e fazem essas coisas. Estouram pólvora na mão, pelo menos antigamente fazia, né? Estouram pólvora na mão, pisa em fogo, pisa em caco de vidro, porque ainda hoje a gente vê lá na Índia pessoas vivas que não estão com o espírito fazendo isso, tá? Pisando em prego, pisando em caco de vidro, pisando em fogo, colocando pólvora na mão, tá? Então, os espíritos que vêm e fazem isso através dos seus médios, muito importante agora, preste atenção, são espíritos que fazem isso porque eles conhecem as técnicas, porque eles faziam isso em vida. E o mesmo vale para os médiuns, tá? O médium que faz... Aí é onde vem uma outra questão. Por que o mesmo Exu desce num médium e faz isso? Pisa num caco de vidro ou estoura uma pólvora na mão e desce no outro médium e não faz isso. Mas o outro médium ele não tá com menos Exu porque ele não faz. É porque aquele outro médium ali, ele também aprendeu essa técnica numa outra encarnação. Porque a gente falou aqui das encarnações das entidades, né? Mas a gente tem que lembrar que nós também já passamos por várias escolas, por várias experiências aqui na Terra. Então, quando casa da gente ter tido a mesma vivência que as entidades que a gente trabalha tiveram, esse casamento fluídico, ele é muito mais, vamos dizer assim, intenso, né? Vamos dizer assim. Claro que várias habilidades podem ser adquiridas também, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Dá pra gente falar muita coisa sobre isso, mas o vídeo fica muito longo. Eu acredito que esse assunto foi bem bacana, foi bem legal, tá? Então, assim, na minha opinião, o tridente de Exu vem da vivência que o espírito teve e que nada tem a ver com o diabo, tá? Entre os gregos, entre os romanos e principalmente entre os hinduístas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, curtir, mandar para alguém que é da religião, mandar para alguém que não é da religião, tá? E eu convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal. E mais uma vez eu peço para você compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Um forte abraço para você que ficou comigo até o final e até o próximo vídeo.